Olá, sejam todos muito bem-vindos. Você chegou e você faz parte do canal do Escritor Cínico. Mesmo você não sendo inscrito ou inscrita, eu tenho certeza que você vai se inscrever e fará parte dessa nossa comunidade. E hoje eu trouxe para vocês o 10º livro que eu li, daquele meu desafio de ler obras tanto nacionais como internacionais e ao longo de 2024. E o livro que eu trouxe é de uma autora brasileira. Trata-se de O Seminário dos Ratos, da escritora Lígia Fagundes Telles. Eu li aqui no Kindle, essa é a capa do livro, tanto no Kindle quanto também a capa física. Espero que vocês estejam vendo. Mas antes de iniciar o vídeo, aquele meu aviso que eu sempre faço no início, espero que você não pule, não adiante o vídeo, que é que se você não é inscrito ou inscrita, se inscreva. E quando fizer isso, não esqueça de apertar o sininho para que o YouTube sempre te avise quando eu colocar um novo vídeo. Mas independente de você ser inscrito ou inscrita, tanto faz. O importante é que você assista ao vídeo até o final, que você dê um like e comente o que você achou do livro. Se você já leu alguma coisa da Lígia Fagundes Telles, eu já li e fiz vídeos, tá aqui no canal, eu vou deixar o link para vocês, e foi depois do Baile Verde, o livro que eu fiz, não uma resenha, mas um comentário. Então não deixe de escrever, ok? Mesmo que eu não tenha nenhum comentário ali embaixo, seja sempre o primeiro ou a primeira. Não vou falar da Lígia Fagundes Telles, porque nesse vídeo em que eu falei do livro antes do Baile Verde, eu já fiz um pequeno comentário sobre a carreira literária dela. Vou começar logo falando sobre os contos. Ao todo, esse livro aqui tem, deixa eu ver aqui para vocês, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 contos. O número é cabalístico. Alguns que eu considero com pé no fantástico, mas o crítico que no final faz o pós-fácil, ele diz que a autora não tem esse pé nem no terror, nem no fantástico. Mas para eu, enquanto leitor e não enquanto crítico, eu achei que sim. Eu não vou comentar um por um os 13 contos, lógico, senão o vídeo vai ficar muito grande. O objetivo é falar do livro, fazer um comentário que você assista, né? Então, eu vou falar de algum. O primeiro que eu vou falar é o que abre o livro, que o nome são As Formigas. É a história de duas amigas que vão para a cidade, e elas moram no interior, vão para a metrópole, uma das cidades brasileiras aqui, eu não me lembro bem qual é, e elas começam a procurar um quarto para elas ficarem, para poderem estudar. E aí elas, depois de muito procurar, encontram o quarto numa pensão, que segundo o narrador é assim, meio soturna, assim, uma pensão meio... que a construção é meio esquisita, dá um certo medo. Mas mesmo assim elas estão precisando, o preço é em conta, falam com a dona da pensão e elas conseguem alugar um quarto. Então, o que chama a atenção delas é que naquele quarto morou um anão, e ele morreu. E aí elas ficam assim meio assustadas, mas depois elas se convencem que o anão já não está. Mas lá elas começam a trazer as coisinhas delas, que elas trouxeram da sua cidade do interior, e começam a arrumar o quarto e se estabelecem ali. Depois de algumas noites, uma delas nota que as formigas estão indo para um lado e para o outro. E elas acham aquilo estranho. E acha isso estranho, a amiga que percebe isso. Acorda a outra e vê que todas elas seguem em marcha para um determinado local, embaixo de um armário ou de uma cama, né, onde se encontra um determinado objeto. Acham aquilo esquisito, mas não verificam. Na segunda noite acontece a mesma coisa e elas vão verificar. Quando elas verificam, elas veem que as formigas estão indo para dentro de uma caixa. E dentro dessa caixa tem os ossos de um ser humano. E esses ossos são os ossos de um anão. E eu não vou contar mais do conto, porque você pode não gostar de spoiler, e meu objetivo não é dar spoiler, mas contar alguma coisa para você entender o porquê que eu gostei desse livro, porque tem contos assim. E esse é um deles. Bem, o próximo conto que eu vou ler aqui é sobre a Tigrela. A Tigrela também é um conto que é o terceiro conto
e que me chamou muita atenção. Uma mulher vai encontrar uma amiga e as duas começam a conversar. A narradora que está contando a história percebe que a amiga está tensa, está nervosa, e aí ela começa a perguntar o motivo, a amiga desconversa até que conta que começa a falar do animal selvagem que ela tem em casa. É uma tigresa, que ela chamou de tigrela. É um tigre fêmea. E aí ela começa a ver que esse animal, que ela deu o nome de tigrela, tem ciúmes dela. Quando ela sai com outros homens, quando ela tem outros amigos, ela se comporta como se fosse um ser humano. A narradora percebe que isso a incomoda. E o desfecho vai ser assim, surpreendente. Só que você vai ficar no conto duvidando se realmente é um animal ou se é uma pessoa. Se é um animal que se transforma em pessoa, uma pessoa que se transforma em animal, fica isso no ar. Cabe ao leitor tirar as suas conclusões. A consulta também é um outro conto bastante interessante, que é a história de um médico que ele está dentro de um sanatório de loucos e ele, dentro do seu consultório, pede a um outro louco para que atenda o telefone, porque a secretária, que sempre dá suporte para ele, não pôde ir naquele dia. E ele tem que fazer um atendimento de urgência. Então, dentre as pessoas que estão sendo tratadas ali dentro, a melhor, que está prestes, segundo a gente vai descobrir no decorrer do conto, a ter alta, é o rapaz que ele vai pedir para atender o telefone e, caso alguém ligue marcando alguma consulta, e anotar quem ligou e marcar essa consulta para data tal. E aí o médico sai. Quando o médico sai, logo depois, né, o louco coloca um estetoscópio aqui no pescoço, igual médico, né? Veste o jaleco e fica ali brincando de médico. Eis que surge uma pessoa de última hora, um homem que está com um problema gravíssimo, que o homem considera que está com um problema gravíssimo, que é não deixar de pensar na morte. O tempo todo ele pensa na morte e, por conta disso, ele não consegue mais sequer trabalhar, amar a esposa, conviver com os filhos, ter uma vida social. Porque tudo para ele é como se a morte estivesse o espionando e a qualquer momento viesse buscá-lo. E aí o louco se faz de médico e começa a conversar com o paciente, se assim fosse um médico, como se assim fosse um médico. E aí é o jeito que a autora põe, a Lígia Fagundes Telles, coloca, nos revelando quem é a pessoa. Então só nós, leitores, somos cúmplices do que está acontecendo, porque o personagem que vai se consultar com quem ele pensa que é médico não sabe, né? E aí você fica na dúvida até que ponto as pessoas são loucas e não mostram. E qual é esse limite, essa linha, faz a gente refletir. O conto não é muito grande, mas da margem a todas essas reflexões, também é um conto que vale a pena. E tem também o Noturno Amarelo, que vai contar a história de um casal que está indo para um determinado lugar e o carro dá defeito. E aí os dois começam a discutir e a mulher resolve deixar o marido tentando consertar e pega um caminho. Quando ela pega esse caminho, ela chega justamente à casa da sua infância. E aí ela vai revisitando todos esses personagens, a irmã mais nova, a avó, a empregada, e é feita todo esse flashback e deixa o leitor com aquela sensação se ela teve um delírio ou se realmente ela conseguiu vencer esse espaço-tempo e chegar até a casa da infância dela. E por último, o conto que fecha o livro, que é o Seminário dos Ratos. Esse conto vai contar justamente a história de um seminário em que pessoas até de outros países se encontram no Brasil, numa cidade que a gente não sabe qual é, e essas pessoas vão discutir a infestação de ratos. No entanto, já está no 7º ano que eles discutem isso e ninguém consegue resolver essa questão. A capital já se encontra infestada de ratos. São 100 ratos para cada habitante nessa cidade. Então, habilmente, as pessoas, os
congressistas do Brasil e de outros lugares do mundo, de outros países, vão discutir formas de exterminar esse rato no interior, no campo. Mas vão acontecer surpresas que vão deixar estas pessoas, assim, no mínimo horrorizadas. Então, nós chegamos ao final desse comentário. Se você chegou até aqui, é porque você gostou, então eu peço para você deixar o seu like. Muito obrigado e nós nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!